Continuando a nossa série de A Cruz, Poder de Deus, e já caminhando para o final, queridos, a obra da cruz não acaba, porque a obra da cruz é o lugar onde Deus estabeleceu para julgar a humanidade. Olha só o que alguém já disse. A cruz é o tribunal de Deus, onde Deus julga a história dos homens. Mas a cruz é o trono de Deus para nossa glória. Concordo plenamente. Amém. Ali na cruz, como o último assunto que tratamos no último vídeo, deve ser parte 9, sobre a nossa reconciliação. Nós estávamos distante de Deus, Cristo crucificado. Cristo nos atrai no seu corpo na cruz. E Deus, o Pai, estava em Cristo, Cristo crucificado. E nós em Cristo. Ali houve a nossa reconciliação com o Pai. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5, 18. Agora, em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis inimigos, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Morte de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Nos reconciliou no corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando? Da sua morte. Aí ele diz, para apresentar-vos perante Deus o Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha só, que mudança. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque ele fez novas todas as coisas. Na vida daquele que creu, que foi crucificado com Cristo. E lá no corpo de Cristo crucificado, esse pecador, que era inimigo de Deus, e estranhos às alianças da promessa, ele foi reconciliado com Deus Pai no corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz. Olha quantas coisas aconteceram ali na cruz que é necessário nós sabermos para podermos crer e descansar. Então, fomos reconciliados. Também, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, fiel é esta palavra. Se já morremos com o Senhor Jesus, com ele, também viveremos com o Senhor Jesus. Se já morremos com ele.
na morte de Jesus. Foi a nossa morte. Na morte de Jesus, nós fomos incluídos nele para que pudéssemos experimentar a nossa morte para o pecado, para a nossa vida inimiga e estranha a Deus, para a nossa vida condenada por causa da nossa natureza de Adão, nossa natureza chamada pecado ou iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. E pelos seus ferimentos, pelas suas chagas, fomos e estamos curados, sarados, regenerados. Louvado seja o Senhor. Se já morremos, fiel é a palavra, se já morremos com ele. E ainda em Romanos capítulo 6, versículo 8, eu sei que tem pessoas dizendo o seguinte: se eu crer que Jesus morreu por mim, eu já estou salvo. Jesus não é o Cordeiro do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que recebe o pecador no seu corpo, que leva à morte o pecador e o justifica diante de Deus. O perdoa dos seus pecados pelo sangue e é levado à morte na morte do Senhor Jesus Cristo, tirando o poder da morte eterna no interior dessas pessoas que creem. Jesus é o Cordeiro de Deus que atrai o pecador. O Cordeiro do homem não tinha capacidade de atrair o pecador. Por isso que o pecador saía dali, era justificado, derramava sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O livro de Hebreus fala sobre isto. E ele ia para casa perdoado. Mas lá ele pecava, voltava de novo. É uma repetição. Agora o Senhor Jesus Cristo não. Uma única vez. Uma vez por todas, aniquilou o pecado. É o livro de Hebreus, depois a gente volta em Romanos. Hebreus 9:26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele está falando ao Cordeiro de Deus. Ele está dizendo, se Jesus Cristo fosse, a obra dele fosse igual ao Cordeiro do homem, ele tinha que repetir todas as vezes. O Senhor Jesus Cristo não é o Cordeiro do homem. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, do Pai. Aí ele diz, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Que diferença é o Cordeiro do homem e o Cordeiro de Deus? Eu não posso achar que eu fui salvo com uma pregação do Cordeiro do homem. Porque o Cordeiro do homem são sombras para nós, não é mais a realidade, não é mais a verdade. Ela teve o seu papel importantíssimo, mas faz parte da velha aliança. Agora é a nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira onde? Na cruz. Vamos continuar.